Meu primo Mason e eu tiramos uma semana de folga no início de janeiro para limpar um pedaço de terra que o avô dele deixou de herança. Era lá no interior de Western North Carolina, tão fundo nas colinas que até o Google Maps desistia. Mason tinha planos grandiosos para o lugar. Ele sonhava em construir um acampamento de caça, quem sabe erguer uma pequena cabana de madeira no futuro. Mas por enquanto, o terreno estava intocado há décadas. O avô dele não ia lá desde os anos 80. E pelo estado da estrutura, ninguém mais pisara ali. Levamos pouca bagagem, mas nos equipamos com raquetes de neve, aquecedor a gás, comida enlatada, ferramentas básicas e o essencial. Sem luz elétrica, sem encanamento, e a cabana estava em ruínas demais para servir de abrigo. Então montamos acampamento na caçamba da picape do Mason, com uma pilha de cobertores de lã grossa. As noites eram geladas de doer, mas dava para aguentar. De dia, podávamos árvores jovens crescidas demais, remexíamos lixo antigo e tentávamos avaliar o que ainda prestava. Os primeiros dias passaram sem novidades, só extensos momentos de silêncio, interrompidos pelo rangido ocasional de uma árvore se acomodando ou pelo uivo do vento entre galhos nus. Nada de carros, vozes ou até pássaros. Era um silêncio daqueles que só se ouve longe da civilização, mas não trazia paz alguma. Parecia que tudo ao redor tinha parado, prendendo a respiração. As noites, claro, esfriavam ainda mais. Nos enfiávamos na caçamba por volta das 9 da noite, nos agasalhando até o pescoço em sacos de dormir sobrepostos e tentávamos esquecer a dor nas juntas. O aquecedor chiava baixinho e estalava de vez em quando o metal resfriava rápido demais. Mason roncava. Eu geralmente ficava olhando para o teto da cobertura da picape, prestando meia atenção no vento até que o sono me vencesse. Aí chegou a quarta noite. Por volta das 2 da manhã, Mason me cutucou forte e sussurrou meu nome. Achei que ele só quisesse ir ao banheiro ou algo assim, mas aí vi a cara dele. Estava pálido, os olhos arregalados demais. Ele murmurou bem baixo que havia alguém do lado de fora. Perguntei o que ele queria dizer. Contou que ouviu uma voz, uma única palavra, falada só uma vez, como um sussurro. Não era inglês, nem nada que ele reconhecesse. No começo pensei que era sonambulismo ou um sonho ruim. O vento soprava forte a noite toda, uivando de um jeito que fazia as árvores gemerem, e comentei que talvez parecesse uma voz. Mas ele balançava a cabeça sem me encarar. Foi isso que me deixou tenso. Não estava discutindo, só fixado no que achava ter escutado. Levantei e saí da picape. Rodei até o lado do motorista e fiquei parado, sem lanterna, só escutando. Estava congelando. Meu hálito saía em nuvens curtas e minhas orelhas gelaram na hora. Tudo em volta estava em silêncio mortal, sem farfalhar, sem galhos estalando. Mas justo quando eu ia desistir e voltar, ouvi também. Era fraco, como se alguém falasse de longe, talvez a 1/4 de milha pela trilha que usamos para entrar. Uma palavra só, 2 sílabas, mais ou menos. Não dava para identificar. Não era um pedido de socorro nem grito. Suave, quase hesitante, como se a pessoa a dissesse baixinho só para testar o som. Ficamos lá fora um bom tempo, uns 15 minutos pelo menos, mas nada mais veio. Na manhã seguinte, seguimos a trilha por cerca de 1 milha, procurando pegadas. Só as nossas. Nenhuma marca fresca, nem de pneus. Mason mal abriu a boca o tempo todo. Ficava olhando para trás, como se esperasse algo surgir. Por fim, demos meia volta. Nenhum de nós admitia, mas estávamos abalados.
ainda assim sem prejuízo. Concluímos que devia ser coisa boba. Talvez um eco ou o vento curvando pelas árvores do jeito errado. Essas coisas ocorrem na floresta de vez em quando. Naquela noite, deslocamos a picape um pouco mais para o centro da clareira, só para nos sentirmos melhor. Então, exatamente às 3 da manhã, algo bateu na janela traseira. Não foi uma batida acidental, nem um toque casual, mas um toque único e intencional. Mason se ergueu tão rápido que deu uma cabeçada na cobertura. Xingou, esfregou a testa e me fitou. Não falei nada. Só escutei. Silêncio total depois. Ele pegou a pistola que guardava debaixo do banco e a sacou. Desci da picape, lanterna numa mão, minha própria arma na outra. Rodei o veículo devagar, varrendo a luz pela neve. Nada. Sem pegadas, sem arbustos mexidos, sem gravetos partidos. Agachei e olhei por baixo da picape. Foi quando vi. Um pedaço de pano azul desbotado, tipo brim, preso no para-choque traseiro. Não estava ali antes. Passei por aquele para-choque umas 10 vezes naquele dia. Mason também. Teríamos notado. Ele saiu, deu uma olhada e soltou um palavrão alto. Parecia um pedaço de camisa de trabalho. Sem logotipos, sem manchas de sangue, apenas um retalho rasgado de tecido que balançava levemente ao vento. Ficamos acordados até o amanhecer. Naquela manhã, era para ser a nossa despedida final. Arrumei as coisas logo cedo e nos preparamos para partir. Mas o caminhão não pegava. A bateria estava morta, completamente esgotada. Sem aviso prévio, sem indício de descarga. As conexões estavam perfeitas. Havíamos dirigido com ele no dia anterior. Mason nem pestanejou. Afirmou que alguém havia feito aquilo de propósito. Propôs que nos separássemos. Havia uma oficina de concertos a uns 5 milhas a oeste, e ele achou que poderia caminhar até lá, telefonar e retornar antes do pôr do sol. Eu não curtia a ideia de nos dividirmos, mas também não queríamos abandonar nossas ferramentas. Então, eu fiquei. Ele saiu por volta das 10 horas da manhã. Às 4 horas, ainda não havia voltado. Às 6 horas, o sol começava a se pôr, e eu peguei minha mochila e fui atrás dele. Segui suas pegadas na neve, passando pela curva da trilha, subindo uma estreita crista. Levei cerca de 1 hora e meia para alcançá-lo. Encontrei o imóvel à beira de um amplo barranco, só parado ali, olhando para baixo, sem se mexer. Chamei seu nome. Silêncio. Aproximei-me e toquei seu ombro. Ele se encolheu como se tivesse se esquecido da minha existência. Depois murmurou. Ainda está lá embaixo. Segui seu olhar. Só neve, árvores e gelo. Era tudo o que eu via. Ele contou que ouviu a voz de novo ao passar por aquela região, mas mais próxima dessa vez. Parou para escutar. E foi quando avistou algo escuro se movendo devagar pelo barranco. Não era rápido, nem cambaleante, apenas constante, como se tivesse um objetivo. Então parou e ele perdeu de vista. Voltamos juntos apressados e calados. Ninguém pronunciou uma palavra. Não dormimos naquela noite também. Na manhã seguinte paramos um caminhão de madeira que passava e pegamos carona para a cidade. Jamais fizemos um boletim de ocorrência. O que diríamos? Não havia prova alguma. Mason vendeu o terreno 3 semanas depois. Nem esperou por uma proposta razoável. Só queria se livrar daquilo. Meu primo Darren me deixara as chaves de sua cabana de caça perto da fronteira entre Kentucky e Virgínia. Ele estava servindo no exterior na época, e o lugar ficava vazio havia quase 1 ano. Pediu se eu podia dar uma olhada, consertar uma janela quebrada, esvaziar os canos antes do gelo,
verificar se o telhado ainda estava inteiro. Era início de dezembro, uma daquelas semanas em que o frio não te atinge de frente, mas penetra nas roupas até você esquecer como é se sentir aquecido. As estradas ainda estavam razoavelmente limpas, no entanto. Levei um saco de dormir, alguns mantimentos, minha caixa de ferramentas e ração para cachorro, saindo cedo pela manhã. As primeiras horas foram tranquilas. Rodovia, postos de gasolina, podcasts. Mas ao sair da via principal, o vazio tomou conta rapidinho. Quando avistei a estrada de cascalho que levava à cabana, o tanque de gasolina marcava um quarto cheio e meus dedos formigavam de tanto apertar o volante. A entrada não tinha placa, só uma abertura entre as árvores e um caminho acidentado que se desviava para as colinas. Quase passei direto. Parecia algo abandonado por uma década. A cabana ficava a uns 100 metros da estrada, escondida atrás de uma cortina fina de árvores, com um riacho estreito congelado ali perto. Não havia garagem, só neve compactada, levando a uma clareira onde estacionei. Sem luzes, sem caixa de correio, apenas madeira, geada e um silêncio absoluto. Remy saltou do carro, espreguiçou-se e parou de repente. Ficou ali, fitando a cabana, orelhas erguidas, rabo rígido. Chamei-a algumas vezes, e ela nem piscou, só emitiu um rosnado baixo e inquieto na garganta. Pensei que talvez tivesse farejado algum bicho. Peguei a bolsa, prendi a guia e caminhei até a porta da frente. A fechadura estava teimosa por causa do frio, mas acabou cedendo. O ar lá dentro era cortante, seco e mofado, como poeira e agulhas de pinheiro presas por tempo demais. Não era grande coisa, só um cômodo único com um fogão de lenha enferrujado, um colchão surrado e uma cozinha minúscula que parecia intocada desde os anos 90. Remy se recusou a entrar. Parou no limiar uivando baixinho, não latindo, apenas um ganido insistente com o rabo entre as pernas. Dei um puxão leve, e como não se mexeu, a carreguei no colo ao atravessar a soleira. Ela se debateu o tempo todo. No instante em que a soltei, correu para o canto oposto e se encostou ali, encarando a parede dos fundos como se esperasse algo surgir. Aquela primeira noite foi dura. Acendi o fogo, o que aliviou um pouco, mas o calor não se espalhava. Mantive o casaco e dormi por cima do saco de dormir, não dentro dele. Ouvi coiotes lá fora. Nada demais. Remy andou de um lado para o outro um pouco, depois se aninhou debaixo da mesa, ainda vigiando o mesmo ponto na parede. Por volta da meia-noite, escutei outra coisa. Passos. Não dentro, atrás da cabana. Rangidos lentos e intencionais na neve. Não pareciam de animal, nem apressados. Eram ritmados, humanos. Fiquei paralisado. O fogo crepitava alto no silêncio, então apaguei a lanterna e me aproximei da janela. As persianas não permitiam uma visão ampla, mas fiquei observando por um bom tempo, com o coração batendo devagar e pesado, como se afundasse a cada ruído que eu mal conseguia distinguir. Nada se mexia, só as árvores. Porém, toda vez que eu me afastava da janela, Remy começava a rosnar de novo. Baixo, discreto, mas insistente. Na manhã seguinte, contornei a cabana por trás, ainda me convencendo de que era bobagem. Só ansiedade, rangidos da estrutura. Sons de bichos que minha mente transformava em pegadas. Mas lá estavam elas, marcas. Um único conjunto. Pegadas grandes e fundas de botas que surgiam na borda da floresta e paravam bem antes da parede dos fundos. Sem rastro de volta. Apenas uma linha reta dos bosques até a janela e depois nada. Lembro de pegar o celular e fotografar. Aumentei o zoom,
Garanti que ficassem nítidas. Até coloquei minha bota ao lado de uma para comparar o tamanho. Pensei em mostrar para Darren mais tarde, talvez brincar sobre os vizinhos sinistros da mata dele. Naquela noite fui rever as imagens. Sumiram. Todas elas. A pasta estava vazia. Não corrompidas, não com defeito, só desaparecidas. Verifiquei a nuvem, a galeria, busquei por data. Nada. Fiquei ali olhando para a tela, tentando me lembrar se eu realmente salvei, se talvez acabei apagando sem querer. Mas sei que não. Dormi ainda menos naquela noite. Mantive o fogo aceso, o rifle por perto. Remy ficou colada em mim. A cabeça, no meu colo, as orelhas se mexendo a cada barulho. Perto do pôr do sol, ouvi os passos outra vez. Iguais aos de antes. Croque, croque, croque. Lentos e ritmados, rodeando a cabana. Desta vez não olhei pela janela. Não quis saber. Então parou. Por quase 1 hora não houve nada. Só o fogo, minha respiração e os rangidos esporádicos da cabana se acomodando no frio. Depois alguém bateu. Não na porta, na parede. 3 pancadas lentas e ocas. Não me mexi. Não falei. Remy se encostou mais forte na minha perna. O corpo dela tenso. Ficamos ali sentados, esperando. Não sei pelo quê. Por fim, criei coragem para abrir a porta e apontar a lanterna para fora. Ninguém. Mas as pegadas voltaram. Por todo o alpendre e ao longo do lado da cabana. Pés descalços, não de botas. Pés humanos nus na neve. Pelo menos 1 dúzia delas, todas do mesmo tamanho. Como se a mesma pessoa tivesse andado em círculos ao redor do lugar. Empurrei o colchão contra a porta, mantive o rifle no colo e fiquei ali até o fogo começar a enfraquecer. Por volta das 3 horas da manhã, Remy rosnou de novo. Desta vez, mais agudo, como um alerta em vez de pavor. E então, eu ouvi dentro. Um passo, outro passo. Mais um. Lento. Intencional. Atravessando o piso atrás do fogão. Não respirei. Só fixei os olhos no canto escuro onde a luz do fogo não chegava. Não vi nada. Deveria ter avistado alguém ali de pé. Mas não havia. Levantei-me, rifle em riste. E avancei alguns passos para os fundos. Ninguém. Mas ao me virar, a porta da frente estava escancarada. Sem rangido, sem rajada de frio, sem som, só aberta. Fechei-a, tranquei, reposicionei o colchão e não preguei o olho pelo resto da noite. Ao raiar do dia, arrumei tudo às pressas. Não me importei em limpar. Joguei minhas coisas no carro. Remy pulou para dentro como se estivesse ansiosa pelo momento. As estradas estavam piores na saída, escorregadias com uma fina camada de gelo. Deslizei quase para a vala 2 vezes, mas não liguei. Só queria me afastar. Quando cheguei em casa por fim, conectei o celular e revisei a galeria, ainda vazia. Exceto por uma foto. Foi tirada do canto dos fundos da cabana. Ângulo baixo, como se alguém agachado a tivesse feito. E no centro do quadro. Eu, deitado de lado perto do fogão, dormindo profundamente. Não me recordo de deixar o celular ali. Não me lembro de mais ninguém por perto, mas o carimbo de data batia com a primeira noite. Apaguei a imagem, vendi o rifle no dia seguinte e enviei as chaves para Darren pelo correio. Na época, eu pegava trabalhos temporários, na maioria inspeções para empresas de telecomunicações, verificando torres de celular em áreas isoladas. Não era empolgante, mas rendia bem e proporcionava o tipo de solidão que eu tolerava sem problema. Um subcontratado, com quem eu já havia colaborado algumas vezes, me ligou com uma tarefa curta. Deram-me uma planilha de coordenadas, relatórios impressos para conferir e um cronograma aproximado.
A maioria das torres ficava em locais improváveis, encravadas no fundo de encostas íngremes, escondidas em clareiras cobertas de geada, acessíveis só por estradas de cascalho ou trilhas de incêndio. O último ponto da lista era uma unidade repetidora a alguns quilômetros além de uma estrada sazonal logo fora de Elkins, West Virginia. Nunca tinha ido lá. Sinceramente, nem tinha certeza de que havia uma estrada decente na visão de satélite, só uma linha clara cortando a floresta, depois sumindo em drifts de neve. A empresa disse que uma lâmina de neve havia passado no fim de semana anterior, abrindo caminho suficiente para se aproximar. Era final de janeiro, e a luz já escasseava quando saí da estrada principal num furgão alugado equipado com correntes nos pneus. O caminho era estreito e tenso, sem acostamento, com neve compacta formando muralhas congeladas nas laterais. Nada de barreiras de proteção ou áreas de parada, apenas árvores, neve e aquele crepúsculo cinza azulado que desce rápido demais nas montanhas. Por fim, a torre surgiu à vista, mal despontando acima da linha das árvores. Na base, havia uma unidade de trailer portátil, daqueles modelos pré-fabricados de escritório vistos em canteiros de obra, apoiada de forma instável em blocos de concreto. Ao lado, um gerador zumbia de forma constante e um leve jato de calor escapava de uma saída perto da traseira. Configuração padrão. Eu já tinha visto dezenas iguais. Estacionei ao lado da faixa de acesso e desci para a neve que chegava aos tornozelos, com um frio que ardeu um pouco no nariz. No interior do trailer, o cheiro era de plástico velho e poeira. Não ruim, só envelhecido. O aquecedor ligou com um zumbido seco assim que fechei a porta. O espaço era simples. Uma mesa de metal, uma parede repleta de roteadores e unidades de energia, um extintor de incêndio vencido antes da pandemia e 3 grandes armários de arquivo fixados no chão. Minha lista de tarefas era básica: conferir se os registros físicos batiam com os digitais, verificar os suprimentos de emergência, confirmar a data na etiqueta da estação e assinar. No máximo 20 minutos de serviço. Comecei pelos armários. Cada um continha pastas com folhas plastificadas, resistentes à umidade, datadas, chatas como papelão. Os 2 primeiros eram rotina pura. Apenas os logs de uso da torre, assinaturas de técnicos e listas de equipamentos. Aí abri o terceiro. Bem no topo, uma pasta vermelha. Não se encaixava com as outras. Sem capa protetora, sem encadernação. Só uma pasta barata com uma etiqueta torta colada na frente. Revisão pendente, estação 4, K18. Mas esta não era aquela estação. Era a 209. Estava impresso na porta de entrada e coincidia com meus formulários. Não devia haver nada ali para outra estação, muito menos uma pasta rotulada, como se ainda estivesse em auditoria. Abri por mera curiosidade. Dentro, folhas de papel no mesmo formato das demais. Mas algo parecia errado. As datas não seguiam sequência. Uma página marcava 16 de dezembro, outra 3 de janeiro. E de repente voltava para 28 de novembro. Nenhuma entrada obedecia a uma ordem lógica, como se alguém tivesse embaralhado tudo e enfiado ali. Então, vi meu nome. Estava num dos formulários, impresso, assinado, com carimbo de data. E não era só isso. A assinatura era idêntica à minha. Mesmo ângulo. Mesma pressão nas descidas até o gancho leve no J que eu faço desde o ensino médio. Assustadoramente perfeito. O carimbo indicava que eu tinha assinado 2 semanas antes, mas eu estava na Carolina do Norte nessa época, inspecionando um local
no topo de montanha, perto de Asheville. Lembro das curvas geladas, do vento incessante e de quase vomitar descendo uma crista congelada. Verifiquei o histórico de GPS no celular para confirmar. Sim, impossível ter estado perto de Elkins. Mesmo assim, o formulário trazia meu nome, minha assinatura e uma tarefa concluída do jeito exato que eu faria. A lista de verificação seguia minha sequência preferida. Parecia que alguém não só copiara minha caligrafia, mas meus hábitos. Afastei a pasta vermelha e abri o painel de equipamentos que cruzava com os logs. No digital, tudo em ordem. Entradas limpas, datas alinhadas, sem discrepâncias, nem menção à estação 4K17. Apenas um registro tedioso e arrumado de atividade da torre. Ao voltar os olhos para a pasta, algo me incomodava. Peguei o celular e tirei uma foto da página com a assinatura esquisita. Mas na imagem, a entrada parecia normal. Data certa, sem saltos estranhos. O formulário era como qualquer outro. Tirei outra foto. Mesma coisa. Porém, olhando o papel real, ainda estava errado. Meu nome. Data incorreta. Foi quando o aquecedor parou de novo. Não com barulho. Só um desvanecer lento para o silêncio. O ar não esfriou de imediato, mas pesou mais. Aquele tipo de mudança que te faz endireitar as costas e espiar os cantos do quarto sem motivo. Virei-me para o armário. A pasta vermelha sumira. Revirei a mesa. Vazia. Procurei atrás da caixa empilhada perto da saída, debaixo da cadeira. Até em cima do painel de equipamentos, nada. Então abri a gaveta outra vez. Lá estava ela, exatamente no lugar de antes, como se nunca tivesse saído. Tranquei a gaveta, resmunguei sobre a luz acabando e fui terminar a lista. Só queria despachar logo e ir embora. Assinei o log da estação e me virei para pegar a mochila. E o aquecedor religou. Mas a gaveta que eu trancara agora pendia aberta. Pasta sobre a mesa. Aberta numa página que eu não vira. Meu nome. Data de hoje. A tarefa. Finalizar registro de arquivo, permanecer no local. Não. Tirei outra foto. Na tela, uma página em branco. Sem texto, só linhas vazias. Bati a gaveta com força, fazendo o armário inteiro tremer. Peguei um lacre de plástico do meu kit e prendi a trava com firmeza. Depois, rumou para a porta. A maçaneta não girava. Não estava congelada. Verifiquei isso. Ela se mexia um pouco, mas travava como se algo por dentro a estivesse obstruindo. Apoiei-me nela, forcei a torção. Cedera ligeiramente. O gerador lá fora zumbia mais alto. As luzes no teto piscaram uma vez, depois se estabilizaram. Então, ouvi papel, não caindo, mas farfalhando, como folhas soltas se movendo de leve atrás de mim. Virei-me. A pasta vermelha estava de volta no chão, as páginas espalhadas outra vez, a gaveta escancarada. E agora o arquivo havia se deslocado para a frente uns 6 polegadas. Cobria parcialmente o painel do aquecedor. Eu não tinha escutado nada. Aquela coisa tinha parafusos no chão e ainda assim deslizou pelo linóleo sem fazer barulho. Empurrei as páginas de volta para dentro, enfiei a pasta no fundo da gaveta e arrastei uma caixa para bloquear. Em seguida, abri o painel traseiro do aquecedor e cortei a energia no disjuntor. O rádio de emergência estava morto, o celular sem sinal. Antes tinha uma barra, agora só buscava. Não ia dormir ali. Peguei minha mochila, tentei a porta de novo e dessa vez ela se abriu sem esforço. Do lado de fora, um silêncio mortal. Só o vento varrendo a neve. Saí, as botas rangendo na crosta gelada, e me virei para uma última olhada pela janela da trailer.
As luzes estavam apagadas, mas a pasta ficava bem ali na mesa outra vez, centralizada, fechada, iluminada pelo brilho vermelho da luz de emergência. Não voltei. Dirigi até alcançar o asfalto e segui em frente até avistar um posto de gasolina perto de Bellington, com luzes acesas. Dormi na cabine do caminhão, motor ligado em marcha lenta. Na manhã seguinte, liguei para o subcontratado. Disse que não podia terminar o trabalho de inspeção. Aleguei que a estrada de acesso estava instável demais. Eles não insistiram. Provavelmente acharam que eu tinha desistido cedo por causa da neve. Meu tio Nate tinha uma cabana isolada nas montanhas Apalaches. Eu só tinha ido lá 2 vezes antes, ambas no verão, quando a floresta parecia vibrante, e o pior que podia rolar eram picadas de mosquito ou Nate queimando os ovos. Aquela viagem de inverno foi outra história. Foi a primeira vez que vi o lugar coberto de neve e a última que me aproximei dele. Éramos só eu e ele. Meus pais estavam no meio de um divórcio e me despacharam para a semana. Nate apareceu no seu velho Chevy, coberto de lama e com a porta amassada. Cheirava a diesel e carne seca. Mal falou, só acenou para mim, ajudou a jogar minha bolsa na caçamba e me entregou um saquinho de sementes de girassol para o caminho. A viagem durou quase 6 horas. Paramos uma vez perto de uma curva na estrada, com uma placa pintada à mão dizendo água de nascente. Ele encheu 2 jarros velhos de caderno enquanto eu chutava a neve. Não tínhamos um plano elaborado. Ele só mencionou que tentaríamos pescar no gelo do lago, talvez caminhar um pouco se a neve não piorasse. Disse que voltaríamos antes do colégio recomeçar. Era mais ou menos isso. A cabana ficava no alto de uma crista, escondida atrás de camadas de pinheiros tão densas que parecia um túnel para chegar lá. Quando estacionamos, o sol já baixava e o frio apertava forte. A neve já engolia minhas botas e mais estava por vir. O céu tinha aquela pressão estranha, como um sopro infernal. Tudo em silêncio absoluto. Sem pássaros, sem vento, só aquela quietude fantasmagórica em que até as árvores pareciam congeladas no tempo. Dentro, não era muito mais quente. Nate acendeu o fogão, jogou o feijão enlatado numa panela amassada e estendeu nossos sacos de dormir. O meu na cama de armar, o dele no chão, como de costume. O lugar tinha uma lanterna que funcionava quando queria e um radinho de manivela que captava mais chiado que qualquer coisa, embora às vezes pegasse alertas de tempo se você ajustasse o ângulo certo. Naquela noite, não preguei o olho. Nate roncava profundamente contra as tábuas do piso enquanto eu ficava deitado, olhando as vigas do teto enrolado no saco de dormir com o hálito formando nuvens no ar gélido. O fogo havia reduzido a brasas vermelhas e cada prancha da cabana rangia com o frio. No início, eram os sons normais de uma casa de madeira, madeira encolhendo, vento infiltrando pelas frestas. Mas aí mudou. Os rangidos se alongaram, como respirações lentas, ritmadas, repetindo. Pensei que fosse o vento nas árvores, mas não vinha de fora. Vinha de baixo. Levantei-me devagar. O piso gelava demais, como se o frio subisse dali. A cabana era sustentada por vigas com um espaço rasteiro embaixo. Nate tinha jogado um monte de lenha ali mais cedo. Disse que mantinha seco e longe do chão congelado. O barulho parou assim que me mexi. Esperei, atento. Nada. Tentei me convencer de que era um bicho, guaxinim ou gambá talvez. Não podia ser outra coisa, né? Mesmo assim, não me levantei, não peguei a lanterna, só me virei,
Apertei o saco de dormir e encarei a parede até cair no sono de algum jeito. Na noite seguinte, acordei ainda mais congelado. O fogo já havia se apagado por completo e o fogão estava gelado ao toque. Meus pés estavam dormentes e minha respiração saía como fumaça no ar. Nate continuava dormindo, com o braço jogado sobre o rosto e a boca escancarada. Saí do saco de dormir, peguei a lanterna e decidi colocar mais lenha no fogão. Havia uma escotilha externa debaixo da varanda, onde Nate guardava a pilha grande de troncos, mas também existia esse painel menor atrás do fogão. Uma entrada interna para o espaço rastejante. Eu já o tinha visto, mas nunca dei muita bola. Fiquei curioso de um jeito bobo e infantil, daqueles em que a gente não reflete direito antes de agir. Me ajoelhei, destranquei a tampa e a abri. O frio que me acertou era diferente, mais cortante do que qualquer coisa no quarto. Fez meus olhos arderem. E o cheiro, meu Deus, era estranho. Como terra úmida misturada com algo azedo, quase como cobertura de jardim que tinha apodrecido e virado gosma. Inclinei-me com a lanterna acesa. No início, nada. Só chão de terra, vigas de madeira e alguns troncos empilhados na parede. A luz piscou um pouco, provavelmente a bateria fraquejando. Estiquei o braço para pegar um pedaço de madeira, e algo se mexeu. Não correu, não emitiu ruído. Apenas se ergueu devagar. Pensei que fosse minha sombra no começo. Depois, imaginei que a luz tivesse iluminado uma pilha de lenha de forma esquisita. Mas não. A silhueta continuou subindo. Era alta, muito mais alta do que qualquer pessoa normal, e precisou se curvar para caber debaixo das tábuas do piso. A luz não a atingia direito. Eu via o contorno de alguma forma, mas não o miolo. Parecia um buraco no mundo com formato de gente. Não veio na minha direção. Não falou. Ficou parada. Depois inclinou a cabeça para o lado, como um cachorro tentando decifrar algo ou um galho de árvore dobrando sob o peso. Foi aí que larguei a tampa. Ela bateu com força, e eu caí para trás, batendo no fogão o suficiente para fazer a panela no topo trepidar. Nate se mexeu, mas não acordou. Só resmungou e virou de lado. Não voltei para o saco de dormir. Fiquei imóvel. Passei o resto da noite ali sentado. Lanterna apontada para a tampa, braços apertados ao redor dos joelhos. Na manhã seguinte, Nate se comportou como se nada tivesse acontecido. Reclamou que o fogo tinha apagado e me pediu para ajudá-lo a limpar o caminho até o riacho. Não consegui nem olhar para a tampa, nem para ele. Mal toquei na comida. Naquela noite não preguei o olho. Fiquei acordado com a lanterna no colo, ainda enrolado no saco. Nate disse para deixar a tampa entreaberta, que o espaço rastejante precisava arejar ou a madeira ia mofar. Quis discutir. Não discuti. Só acenei com a cabeça. Por volta das 2 horas da manhã, o rangido recomeçou. Mas dessa vez, não vinha de baixo. Estava bem atrás do fogão. Não eram passos exatamente. Parecia pressão, como se algo estivesse aplicando devagar seu peso na madeira do outro lado. Chamei Nate em voz baixa. Nada. O barulho parou. Então eu vi. Dedos, ou quase dedos. O formato deles. 4 contornos escuros empurrando para cima pelas frestas da tampa. Não era carne. Nem sombras de verdade. Mais como marcas. Como se algo estivesse considerando ter mãos. Não consegui respirar. Meu peito travou, como se o frio tivesse congelado meus pulmões. O ar no quarto mudou. Todo o calor sumiu. Até a chama da lanterna enfraqueceu como se quisesse se esconder.
A tampa começou a se abrir uns poucos centímetros. Ergui a lanterna num pulo. Nada. Mas o espaço atrás não estava vazio mais. O ar tremulou, mas não como calor, mas como água ondulando ao contrário. Não parecia real. Parecia um buraco se esforçando para se manter inteiro. Depois, subiu ainda mais alto do que antes. A cabeça escorregou pela abertura para dentro da cabana. O teto devia tê-la barrado, mas, de algum jeito, continuou avançando. A luz acertou o rosto, ou onde um rosto devia estar, e sumiu como se eu estivesse apontando para um lençol preto. Tentei gritar. Não saiu som. Então Nate se sentou. Sem aviso, sem ruído. Só se ergueu como se alguém tivesse puxado um fio nas costas dele. Pegou o machado perto da porta e o arremessou sem dizer palavra. Acertou a lanterna ao lado da tampa com um baque. O que quer que estivesse lá caiu rápido, como se tivesse sido puxado. A tampa se fechou com estrondo. Não trocamos uma palavra, não dormimos. E Nate começou a arrumar as coisas assim que o céu clareou. Deixamos metade da comida, o equipamento de pesca, tudo para trás. Ele dirigiu reto até chegarmos a um posto de gasolina na saída da I-67. Ligou para alguém de um orelhão. Falou algo em voz baixa que não consegui ouvir. Depois entramos no caminhão e fizemos o resto do caminho em silêncio total. Nunca mais voltamos. Eu tinha 32 anos quando concordei em cuidar da cabana do meu primo Caleb por 5 noites, enquanto ele viajava para visitar os sogros no Louisiana. Não pensei 2 vezes. Ele me pegou num momento certo, entre um emprego e outro, sentindo que lhe devia e, para ser sincero, exausto de lidar com gente em geral. Caleb sempre foi legal comigo. Há uns 2 anos fiquei 3 meses sem pagar aluguel. E ele quitou tudo sem cobrar plano de devolução. Ele acabou de dizer, você vai me retribuir um dia desses. Então, quando me pediu para cuidar da cabana dele por uns dias, só para garantir que os canos não congelassem, que nada entrasse na comida e que nenhum invasor aparecesse, eu aceitei. Não devia ter feito isso. A propriedade dele fica lá em cima, perto de Tellico Ridge, escondida no coração das montanhas do oeste da Carolina do Norte, a ponto de o GPS se perder completamente. Você dirige 15 minutos além do último posto de gasolina, vira numa estrada de cascalho que vai virando terra batida aos poucos e depois sacode por 5 milhas num caminho que mal dá para chamar de trilha. Sem sinal de celular, sem vizinhos, só árvores e neve, principalmente em dezembro. No começo, a ideia não me incomodava. Achei que o silêncio faria bem. Caleb me deixou um snowmobile, uns galões de diesel para o gerador e um bloco de notas amarelo com uma listinha curta de coisas para vigiar. O galpão tinha que ficar trancado, ele avisou. Os coiotes descobriram como fuçar o ferrolho no inverno passado. As caixas de comida na varanda estavam presas com 3 clipes cada, e os canos precisavam ser ligados 2 vezes por dia para não congelarem. Ele me entregou as chaves e comentou de leve. Os primeiros 2 dias são tranquilos. Depois disso, você começa a notar coisas estranhas. Pensei que era brincadeira. Caleb tem um jeito seco de zoar com as pessoas. Uma vez ele convenceu um cara de que o depósito de lenha ficava num antigo cemitério da Guerra Civil só para ver se ele continuaria aparecendo nas noites de pôquer. Então, ignorei. Os primeiros dias correram bem. Frio, com certeza. Mas eu me ocupava.
Levei um monte de livros, um termo grande como uma criança pequena e uma dúzia de burritos congelados. O rádio via satélite que ele tinha era antigo e só pegava umas 3 estações, mas o chiado e os programas malucos de conspiração à noite não me irritavam. Na verdade, eu curtia o sossego. Neve caindo lá fora, madeira estalando aqui dentro e o tempo arrastando devagar. Aí veio a terceira noite. Eu tinha me deitado por volta da meia-noite. A lareira estava se apagando e o gerador zumbia baixinho pelo assoalho. Lembro que eu estava meio adormecido quando ouvi um estalo. Só um, como gelo se partindo sob pressão. Fiquei imóvel, prestando atenção. Depois veio um segundo barulho, tipo um peso se mexendo no telhado ou talvez um galho grosso se soltando. Não era alto, só o suficiente para chamar atenção. Esperei o vento soprar mais forte, achando que ia se misturar ao ruído geral e eu conseguiria dormir, mas não rolou. O gerador continuou ronronando e o silêncio se esticou. De manhã, vi a porta do galpão escancarada. Não fazia sentido. Caleb tinha reforçado com tranca dupla e uma barra por causa dos ursos. Ele me disse: "Não mexa no sistema de trava." E completou: "É exagero para tudo, menos para os ursos." Mas lá estava. As 2 trancas balançando, a barra caída para o lado. Nada faltando, pelo que vi. Pá! Combustível, fogão de acampamento velho, uma caixa de ferramentas enferrujada. Mas bem na entrada, na neve fresca, notei uma trilha fraca. Não eram pegadas, mas como marcas de arrasto. Finas, rasas, num formato de arco que saía da porta do galpão, contornava a quina da cabana e parava. Simplesmente parava. Sem rastro de volta. Sem marcas mais fundas onde algo pudesse ter virado. Parecia que o que quer que tenha feito aquilo avançou e sumiu. Rodei o perímetro todo procurando mais. A neve começou a cair de novo, leve e constante, e imaginei que o que deixou a marca já devia ter sido coberto durante a noite. Mesmo assim, não conseguia esquecer quão nítida era a interrupção. Naquela noite, deitei mais tarde. Passei o dia inteiro nervoso e me convenci de que era bobagem. Estava sozinho na floresta, longe da cidade, com tempo de sobra para imaginar coisas. Minha cabeça estava inventando tudo. Por volta das 2 da manhã, ouvi de novo. Estalo. Depois 3 batidas. Não na porta da frente, na parede atrás de mim. Sentei na cama, coração acelerado, prendi a respiração. Mais 3, mais devagar dessa vez. Na mesma parede. Não alto, só intencional. Não saí da cama, não me mexi. Só fiquei encostado na cabeceira. Olhos fixos na parede do outro lado do quarto. Nada veio depois. 100 passos. Sem mais barulho, sem mais barulho. Fiquei olhando pela janela até o céu clarear e as árvores voltarem a ser sombras em vez de formas sinistras. De dia, examinei a parede onde ouvi as batidas. Nada. Nem uma marca de arranhão na forração. Rodei o perímetro outra vez, até subir no telhado com uma escada bamba que Caleb guardava na varanda. Tudo no lugar. Mas ao voltar para frente vi algo novo. Um sulco comprido na neve. Ia da borda da mata até o degrau inferior da varanda. Não era fundo, só uma depressão lisa, como se alguém tivesse deslizado algo pesado e plano pela neve. O que piorava era que terminava ali, bem no degrau. Sem pegadas, sem bagunça, sem rastro de retorno. Tentei o rádio via satélite de novo. Só chiado. O gerador parou à tarde. Não engasgou. Simplesmente desligou. Verifiquei o combustível. Tinha bastante. Puxei a corda algumas vezes, liguei, mas ele morria depois de 30 segundos.
Havia algo no ritmo daquilo que parecia errado, como se a coisa não quisesse continuar viva. Ao contornar a cabana para inspecionar o escapamento, notei que a porta dos fundos estava entreaberta, uns 4 polegadas. Eu tinha trancado tudo. Verifiquei todas as portas 2 vezes antes de dormir. É um hábito quando se está sozinho naquele lugar isolado. O ar lá dentro estava diferente. A casa de Caleb costuma exalar fumaça de lenha, café velho e o que quer que esteja secando no suporte dele por tempo demais. Mas dessa vez, o cheiro era de terra molhada após a chuva, de musgo e solo, só que mais denso e úmido. Tranquei todas as janelas, acendi todas as luzes e mantive o rifle que Caleb deixou ao meu alcance. Nunca o usei antes. Ainda não sei carregá-lo direito, mas me sentia mais segura com ele por perto. Naquela noite, o vento uivava mais forte. Rajadas balançavam as persianas e gemiam pelos beirais. Mas não era o barulho que me perturbava. Era o silêncio nos intervalos. Aqueles momentos em que se ouve o próprio coração bater. Como se a casa em si estivesse atenta. Por volta das 2 horas da manhã, avistei algo na janela. Apenas uma silhueta. Grande e curvada. Não se mexia. Não fazia nada. Ficava parada ali, uma forma escura contra o azul acinzentado da neve. Pisquei. Estava mais perto. Não dava para ver o rosto. A geada no vidro mal deixava enxergar, mas eu sabia que estava lá. Algo grosso e pesado, logo além do vidro. Fechei os olhos e contei até 10. Ao abri-los, a janela estava vazia, mas a neve embaixo estava achatada, como se algo tivesse se encostado por um bom tempo. Fiz a mala antes de o sol nascer de todo. Enfiei só o essencial: carteira, roupas térmicas, lanterna e liguei o snowmobile. Não cheguei nem a 1 milha antes de parar. Árvores bloqueavam o caminho, não caídas ao acaso, mas empilhadas umas sobre as outras. Intencional. Como se alguém as tivesse arrumado para formar uma barreira. Pelo menos 4 troncos de espessura. Fiquei olhando para elas por um bom tempo. Depois voltei. A seguir, mal preguei o olho nas 2 noites seguintes. Ouvi ruídos, passos abafados no sótão, rangidos suaves nas tábuas do piso e 2 vezes, algo como respiração logo fora da porta do banheiro. Parei de verificar. Apenas fiquei no lugar, aguardando o dia raiar. Na última noite o ar mudou. Ficou opressivo, como antes de uma tempestade, quando a pressão cai de repente e os ouvidos estalam. Então, todas as luzes da cabana se apagaram de uma vez. Não só o gerador, mas tudo. As lanternas à bateria. A lanterna que deixei na mesa. Escuridão total. E nessa escuridão, o corredor se alterou. Não sei descrever de outra forma. Ele se distorceu, como se o espaço se esticasse o suficiente para algo atravessar. Tranquei-me no banheiro e me sentei no chão até a luz voltar. De manhã, a neve parou. Nem comi. Peguei a mala e parti. Ignorei as árvores. Forcei o snowmobile pelas fendas que dava, puxando a mão quando preciso. Continuei até avistar a primeira estrada limpa. Caleb me buscou horas depois. Não falou muito, só me entregou um termo e perguntou se eu tinha me entediado. Respondi que saí mais cedo. O caminhão parou uns 20 minutos após o anoitecer, bem além de um lugar chamado Delmer Hollow. Se você nunca ouviu falar, melhor assim. É um daqueles pontos rurais que aparece no mapa, mas parece irreal quando se chega lá. Só florestas densas, algumas caixas de correio e uma estrada de 2 faixas sinuosa, pavimentada nos anos 70 e depois largada ao abandono. Achei que conseguiria seguir, mas o motor falhou.
Engasgou 2 vezes, tossiu como se estivesse sufocando e parou de vez. Os faróis se apagaram, como se o veículo inteiro resolvesse encerrar o dia. Girei a chave várias vezes, mas só veio um clique e a certeza crescente de que eu estava ferrada. Não havia nada ao redor, exceto mata fechada, estrada soterrada e aquele frio cortante que penetra nos dentes e começa a doer nos ossos. Fiquei sentada ali por uns minutos com o motor desligado, vendo o bafo embaçar o para-brisa. Não entrei em pânico, ainda não. Apenas olhei para a neve e pensei em... sei. Certo. Resolva isso. Sabia que tinha passado por algo uns meia milha atrás. Um prédio pequeno encostado à beira da estrada. Não liguei muito na hora. Pensei que fosse mais um ponto de parada abandonado. Mas agora era o único abrigo parecido com algo por quilômetros. Então, me agasalhei, peguei a lanterna do porta-luvas e comecei a andar. Estava mais escuro do que o normal. O tipo de breu que devora o feixe da lanterna após 5 pés. A neve abafava meus passos, e mesmo sabendo que a estrada curvia um pouco, eu duvidava o tempo todo se ia na direção certa. Após uns 10 minutos, avistei de novo uma construção baixa de tijolos, meio soterrada na neve, sem luzes, sem placas, só a carcaça. A porta era de madeira, empenada pelo tempo e umidade. Tive de empurrar com força para abrir. Rangeu alto o suficiente para me deixar tensa. Dentro era o que se esperava. 2 banheiros públicos, ambos sem portas. Alguns bancos fixados nas paredes e uma máquina de lanches quebrada tombada no canto. As janelas estavam cobertas de geada. O ar cheirava a mofo e umidade, como folhas apodrecidas misturadas à poeira. Mesmo assim, era um abrigo com 4 paredes e um teto. Varri a neve do banco mais próximo, sentei-me e abracei o casaco contra o corpo. Minhas mãos já estavam entorpecidas. Esfreguei-as uma na outra enquanto observava o ambiente. Havia um telefone público antigo preso à parede dos fundos, claramente inoperante, mas eu verifiquei mesmo assim. O fone estava gelado como metal, sem sinal de linha, apenas silêncio. A primeira hora passou em uma calmaria incômoda, é claro, mas nada aterrorizante. Eu sentia frio, desconforto e uma irritação comigo mesmo por ter escolhido aquele caminho. Mas não tinha medo. Pensei que aguentaria a noite e começaria a andar assim que o sol nascesse. Então, por volta das 9 horas, ouvi a primeira batida. 3 toques suaves na porta. Fiquei paralisado. Não era barulhento, só o suficiente para ser inconfundível. Levantei-me com a lanterna na mão e gritei. Alô? Nenhuma resposta. Após um minuto, abri a porta. Apenas neve e árvores, sem movimento, sem ruído. A nevasca havia voltado, e minhas pegadas de antes já estavam meio cobertas. Não havia rastros novos, nada. Fechei a porta devagar e convenci-me de que era neve escorrendo do telhado ou um galho batendo no vento. As desculpas comuns. 10 minutos depois, repetiu-se. 3 batidas no mesmo ritmo, só um pouco mais fortes. Desta vez não me mexi. Fiquei no banco com a lanterna apontada para a porta. Meu coração acelerou ligeiramente e percebi que segurava o objeto com força demais. Não havia vento, nem galhos roçando nada. O ar estava imóvel. Estava quieto demais para explicações banais. Na terceira vez, as batidas vieram mais lentas, mais pesadas. 3 pancadas intencionais, como se alguém usasse o punho, mas contendo a força para não arrombar. Levantei-me e abri a porta de supetão. Nada. De novo. De novo. Sem pegadas recentes, sem sombras.
Só uma clareira cheia de neve e árvores que de repente pareciam próximas demais. Foi ali que a estranheza virou algo errado. Depois disso, não dormi mais. Fiquei sentado reto no banco, encostado na parede, com a lanterna no colo. Minha respiração soava alta demais. Cada rangido no prédio me deixava tenso. Fiquei de olho na porta e nas janelas até os olhos doerem de tanto não piscar. Por volta das 2 da manhã, o ar mudou. Sabe aquela sensação de alguém entrando numa sala atrás de você? Aquele arrepio elétrico nos ombros? Foi isso, só que sem ninguém por perto. O ar ficou mais cortante, não só mais frio, metálico, como se eu inalasse um punhado de chaves. Então, ouvi as tábuas rangerem atrás da parede onde ficava o telefone. Não eram passos, apenas um deslocamento sutil, como se alguém apoiasse o peso devagar, tentando não fazer barulho. Levantei-me o mais silenciosamente possível. O som parou. Direcionei a lanterna para a parede. Nada se mexia. Tentei me acalmar. Talvez o frio estivesse afetando a estrutura. Talvez fossem canos ou gelo rachando em algum lugar. Então, notei o casaco, pendurado num gancho enferrujado na parede dos fundos. Um daqueles casacos de lã cinza pesados, grossos e rígidos. Não o tinha visto antes. Teria notado. Eu revistara toda aquela parede mais cedo, procurando algo para barrar a porta. Aproximei-me e toquei-o. Estava úmido. Não congelado, não escarchado, só úmido, como se alguém tivesse entrado da neve e o pendurado há pouco. Afastei-me e voltei a sentar. Fiquei olhando para aquele casaco por mais de 1 hora. Ele não se moveu, não emitiu som, mas a sensação de não estar sozinho piorou. Comecei a imaginar que tipo de pessoa deixaria um casaco assim. Por que estaria ali fora? Por que ainda estava molhado? Não preguei o olho. Não preguei o olho. Nem por um instante. Logo antes do amanhecer, a porta rangeu e se abriu sozinha. Um som arrastado lento que ergueu todos os pelos da minha nuca. Não me mexi, nem respirei. Abriu-se o bastante para o ar gelado invadir. Estava escuro demais para ver além de uns poucos metros. Então, senti. Algo atrás de mim se mexendo de novo, só o suficiente para saber que estava lá, sem me tocar, sem respirar, só observando. Liguei a lanterna de volta e o casaco havia sumido. O banco em que eu estava sentado tinha se deslocado. Pouco. Só uns centímetros. Mas havia marcas de arrasto na poeira embaixo dele, como se algo o tivesse puxado para trás enquanto eu estava sentado. Nem lembro de me levantar. Só me recordo da porta, da luz cinzenta começando a clarear o céu lá fora, e essa certeza profunda no estômago de que, se eu ficasse mais 1 minuto, não sairia dali de jeito nenhum. Então, fui embora. Eu tinha 29 anos quando peguei o emprego de entregas de suprimentos no inverno pelas Eastern Appalachians. Minhas rotas eram lugares pequenos e isolados, clínicas comunitárias, lares para idosos, centros de ajuda em vilarejos remotos que não entravam nos cronogramas de entregas regulares. Levava comida enlatada, remédios básicos, roupas de inverno, coisas assim. Eu tinha um velho Ford de tração nas 4 rodas que comprei de um sujeito em Lynchburg, que jurava que o carro tinha personalidade. Na verdade, isso significava que o motor engasgava no frio, o rádio falhava com qualquer solavanco mal dado e o farol esquerdo piscava toda vez que eu virava à direita. Não me importava. Gostava de estar sempre em movimento. Dirigir me dava espaço para refletir, sem precisar ficar parado de verdade. E naquela época, ficar imóvel não era exatamente o meu forte. Naquela noite específica,
Eu havia concluído uma entrega perto de uma cidadezinha chamada Glen Hollow. Mal 2 fileiras de casas, um correio do tamanho de um barracão e uma igreja sem cruz. Faltavam uns 40 milhas para a próxima parada, mas resolvi encostar e cochilar um pouco. Era tarde, por volta da meia-noite. A neve começara a cair de novo. Daquele tipo suave e flutuante que não faz barulho, mas acumula rápido sem que você perceba. Desviei para uma ampla margem na Route 31. Sem postes de luz, sem residências por perto, só árvores, colinas e um silêncio absoluto. Estacionei com as luzes de emergência acesas, piscando em vermelho a intervalos, e me acomodei na caçamba do veículo. Nada de luxo. Um saco de dormir, um garrafão de café que enchi num posto de gasolina por volta das 9 e um cobertor de lã verde velho, pegado na garagem do meu tio anos atrás. Ainda cheirava vagamente a óleo de motor e poeira. Não pegava sinal de celular ali, nem rádio funcionava. Só o clique constante das luzes de emergência e o rangido ocasional da carroceria quando o vento mudava de direção. Para falar a verdade, eu não esperava nada além de uma noite gelada e talvez uma dor nas costas ao amanhecer. Devo ter pegado no sono, porque o que lembro em seguida é um barulho. 3 batidas secas no retrovisor do lado do motorista, não um toque na janela nem algo aleatório. Era preciso, ritmado. Toque, toque, toque. No início, nem abri os olhos. Pensei que fosse gelo escorrendo do teto ou um galho de árvore soltando neve. Essas coisas acontecem o tempo todo quando se dorme num carro parado no frio. Você aprende a não reagir a todo ruído. Aí veio de novo. 3 batidas. Mesmo ritmo. Sem pressa ou desespero, apenas firmes e deliberadas. Levantei-me, limpei a condensação da janela com a manga e espreitei pelo vidro. Ali, bem ao lado do retrovisor do motorista, estava uma criança. Não devia ter mais de 10 anos. Ela permanecia imóvel, o rosto meio oculto sob o capuz de um moletom escuro, as mãos enfiadas nas mangas, e o corpo sem nenhum tremor, nem mesmo do frio. Pisquei algumas vezes, tentando entender o que via. Então virei-me e olhei pela pequena janela corrediça para o banco da frente e para o lado do passageiro. Outra, um pouco mais alta, na mesma posição. Capuz cobrindo a cabeça, mangas escondendo as mãos, só fitando. Não fazia sentido. Não passava um carro na estrada havia horas. Sem faróis, sem marcas de pneus, e estávamos longe o suficiente de qualquer casa para que alguém, muito menos 2 crianças, estivesse ali fora. A do meu lado finalmente falou. A voz era estranhamente baixa, quase sem entonação. "Precisamos do seu telefone", disse ela. "Nossos pais estão esperando. Podemos entrar?" As palavras saíram devagar, como se ela as estivesse testando. Sem medo, sem súplica. Só as pronunciando. Esfreguei o vidro de novo para limpá-lo, aproximei-me mais. A garota do lado do passageiro agora me encarava diretamente. Seu rosto parecia errado. Demorei um instante para notar o porquê. A pele tinha um tom azulado esquisito. Não como se estivesse com frio, mas como se algo não funcionasse direito por baixo. Como se a cor estivesse levemente errada. Ela ainda não havia dito nada. Não abri a porta. Nem toquei na maçaneta. Não sei explicar. Mas todo o meu corpo parou. Não tenso, só petrificado. Como se uma parte de mim gritasse: "Não se mexa!" A garota do outro lado repetiu. Desta vez, as 2 falaram juntas. "Podemos entrar?" "Está frio. Nos deixe entrar."
Mesmo tom neutro. Sem urgência, sem emoção, só as frases. Apertei o botão de trava. Sei como isso soa. Duas crianças, provavelmente perdidas, na neve no meio da noite, e eu as tranquei do lado de fora, mas tudo na cena parecia equivocado. Como ver um filme onde os atores não são bem humanos. Faziam os gestos certos, diziam as coisas certas, mas não convencia. Não soava autêntico. A menor bateu de novo, 3 toques, mais fortes. Então, inclinou a cabeça para o lado, devagar e de forma abrupta, como algo desalinhado. Foi quando vi o rosto dela por completo. E entendi o que faltava. Seus olhos, ou melhor, o lugar onde os olhos deviam estar. Não estavam fechados, inchados ou na sombra. Simplesmente não existiam. Pele lisa onde devia haver órbitas, como um traço que alguém esqueceu de desenhar. Antes que eu pudesse reagir, a mais alta deu um passo curto para trás. Ela emitiu um som grave, tipo um zumbido, mas interrompido, como um alto-falante falhando. Depois, soltou um assovio. Curto, agudo, como se chamasse algo. A moça mais próxima de mim se abaixou de repente nas mãos e joelhos. Sem barulho algum, sem sinal prévio, apenas desabou no chão. Em seguida, começou a se inclinar contra o flanco do caminhão, indo e voltando. A manga da roupa roçou o forro da porta, com os gestos dela se tornando irregulares e acelerados, como se estivesse travando. A boca escancarada, o maxilar mole, porém ela não soltou nenhum som, nem suspiro, nem gemido. Aos poucos, iniciou um rastejar para debaixo do veículo. Eu saí do torpor que me consumia há dias, atirei-me ao assento dianteiro e girei a ignição. O motor pegou de imediato, um verdadeiro prodígio. Encaixei a marcha e acelerei com tudo. Assim que os pneus aderiram, percebi algo roçando a parte inferior. Não ecoou como atrito em gelo ou pedrisco. Era mais suave, úmido, como se uma coisa viva se arrastasse no aço. Não parei nem por um instante. Não verifiquei os espelhos. Não quis saber o que era aquilo. Apenas avancei. Após 40 milhas, logo depois de uma localidade chamada Marlins Ferry, estacionei no pátio de um restaurante que eu sabia funcionar desde cedo. As luzes brilhavam. O ambiente parecia aconchegante, protegido. Entrei ofegante, coberto de suor, apesar do gelo no ar. O atendente no balcão evitou indagações excessivas. Simplesmente serviu uma xícara de café e permitiu que eu usasse o telefone fixo para contatar meu coordenador. Expliquei que quase colidi com um cervo e precisava inspecionar o veículo por avarias. Aguardei o amanhecer para retornar ao exterior. Havia marcas de mãos em ambos os lados da cabine. Enlamuradas, esfregadas, traçadas pelo deslocamento, mas apenas na porção superior. Nada sob a borda da porta. Nenhuma perto das rodas. Nenhuma trilha de pegadas se afastando na neve. A partir daí, optei por trajetos alternativos. Mantive-me nas autoestradas. Evitei os caminhos de terra, mesmo que encurtassem o percurso. Prolonguei meu turno em horas, mas isso não me incomodava. Jamais desejei me isolar tanto da civilização outra vez. E parei de pernoitar no caminhão. Não importa o horário. Meu tio mantinha um abrigo antigo de trilha encravado nas montanhas, próximas a Lanford, perto da divisa entre Kentucky e Virgínia. Originalmente fazia parte de um acampamento de esqui abandonado que encerrou atividades nos anos 90, bem antes de eu conhecê-lo. Ele o utilizava para estocar itens de caça, blocos de sal,
Armadilhas de cervo defeituosas que prometia reparar. Era meados de janeiro, com um frio que congelava o hálito na gola da jaqueta. Ao ultrapassar o vertedouro do Lake Given, o sinal de celular evaporava abruptamente. E com uma nevasca forte, o acesso rodoviário desaparecia. A subida só era viável por moto de neve que ele me cedeu, junto a uma chave para o dormitório traseiro. Carreguei sopa em lata, café instantâneo, um fogareiro compacto, um colchão de campanha e 5 romances de bolso que eu fingia pretender folhear. Nem relógio levei. Julguei desnecessário acompanhar o tempo durante a estadia. A noite inicial transcorreu em silêncio absoluto. Um vazio mortal. Acendi o aquecedor a propano, inspecionei as janelas e retirei neve endurecida do exaustor no teto, para evitar intoxicação noturna. Repetia para mim mesmo que não era ansiedade, apenas cansaço. Os dedos tremiam levemente ao acender o fogão, mas atribuía ao gelo ou ao rompimento matrimonial, ou talvez aos dois. Uma frente de mau tempo se aproximava em poucos dias, mas calculei ter uma margem razoável antes do caos. Não contava com um sono reparador. E de fato não tive. Ainda assim, a madrugada se esvaiu. Foi na segunda noite que tudo se alterou. Despertei na escuridão, sem noção do horário, completamente alerta, como se uma força me tivesse arrancado do repouso, em vez de me deixar emergir aos poucos. O aquecedor chiava no canto, emitindo cliques suaves ao regular. O tipo de ruído que se dissolve no ambiente com o tempo. A garganta ardia de sede, por isso me ergui para alcançar o cantil. Foi nesse exato momento que captei a pancada. Não na entrada, mas na parede. Uma só, firme, abafada, sem volume excessivo, porém precisa o bastante para não confundir. Seguiu-se uma interrupção. Depois, idêntica à anterior, quase robótica na precisão. Imobilizei-me a meio caminho da garrafa, paralisado, atento a cada detalhe. Não havia razão para a presença humana ali. A camada de neve chegava aos joelhos, no mínimo. Ninguém se aventura a pé tão distante no inverno e a moradia mais próxima distava quilômetros. Devia ser após a meia-noite, ou assim intuía, com uma negridão opressiva. Aquela encosta nem captava o brilho indireto das estrelas. Não detectei passos, nem deslocamentos, apenas aquelas 2 batidas. E, em seguida, o vácuo. Segundos se arrastaram. Tentei racionalizar. Talvez o aparelho de aquecimento ou o gelo se contraindo lá fora. Estruturas velhas de madeira agem de formas imprevisíveis no frio, mas o intervalo soava deliberado demais. Recostei-me novamente, mas o colchão emitiu um estalo prolongado e pausado sob meu peso, embora eu ainda não tivesse me mexido. O som precedeu meu gesto, como se outrem tivesse se apoiado antes. Meu corpo inteiro se tensionou. Prendi a respiração por instantes. Girei o pescoço o mínimo necessário para examinar o aposento e avistei uma silhueta. Junto à porta, além da extremidade da mesa, uma forma rasteira no piso. Poderia ser suprimento, poderia ser uma bolsa, mas não se achava ali antes. Ao me deitar, era compacta demais, angulosa demais e diminuta para sugerir uma figura humana ereta. Permaneci imóvel, fixando o olhar. Por fim, estendi a mão para a lanterna de cabeça que eu havia prendido no corrimão da cama, acendendo-a. O facho de luz rasgou a escuridão. E não havia nada. Nenhum contorno, nenhum movimento, nenhum indício de que algo tivesse estado ali. Apenas minhas botas, o jarro de água, meu equipamento, tudo exatamente onde eu os deixara.
Tentei me convencer de que talvez tivesse me enganado, que meus olhos me pregaram uma peça na penumbra. Mas não parecia assim. Parecia que algo me observava. Não preguei mais o olho aquela noite. Fiquei ali sentado nas trevas por horas, completamente acordado, buscando motivos para não entrar em pânico. Ao amanhecer, eu já havia me persuadido de que fora um sonho ou uma reação ao estresse. Até ri um pouco enquanto limpava a neve do teto, como se eu estivesse exagerando. Em seguida, fui calçar as botas e as duas estavam cheias, completamente recheadas de neve. Não úmida ou empoeirada, mas compacta, dura. Ajoelhei-me e toquei. Gelada como gelo. Do tipo que vem de fora, não simples flocos derretidos de um casaco. O interior de cada bota fora enchido com firmeza, do calcanhar à ponta, sem sinal de degelo. E o mais estranho, a neve tinha uma crosta fina na superfície, como se tivesse congelado, como se tivesse ficado ao frio tempo suficiente para formar uma casca antes de ser enfiada ali. Foi nesse momento que parei de fingir. Verifiquei tudo. A porta ainda trancada por dentro, as janelas seladas, sem pegadas, sem marcas de invasão, sem goteiras do teto. Até subi no balcão para inspecionar a grade do respiradouro, caso algo ou alguém tivesse entrado por ali. Nada. Naquela noite nem tentei dormir. Desliguei o aquecedor para não abafar sons e me sentei na cadeira todo vestido, com uma lanterna no colo. Nenhum barulho, além da minha respiração e do estalo ocasional da madeira se contraindo com o frio ao redor do abrigo. Por volta das 3 da manhã, avistei pela janela. Só uma cabeça. Nada mais. Sem ombros, sem corpo, apenas uma forma redonda e imóvel, mal visível acima do monte de neve. Não se mexia, não oscilava, ficava ali flutuando, como se alguém tivesse se afundado na densa neve e estivesse espiando pelo vidro. Não me levantei. Não queria ver além do que já havia visto. Esperei. Horas se arrastaram. A cabeça não se moveu. Quando o sol nasceu, havia sumido. Sem rastros, sem provas, só neve lisa. Tentei me dizer que imaginara. Mas não parecia imaginação. Parecia que algo se aproximara o bastante para me examinar, como se esperasse para ver minha reação. Naquela manhã, arrumei as malas. Não me importei em dobrar nada. Só enfiei tudo na mochila e amarrei no snowmobile. Desci devagar pela encosta, em parte porque o gelo tornava o caminho traiçoeiro, em parte porque não parava de olhar para trás. Não fui para casa naquela noite. Achei um motel na estrada antiga perto de Arles Hollow e aluguei um quarto. Eu tinha 26 anos quando me candidatei a um emprego de inverno em um lugar chamado Larch Hollow. Não era uma cidade, só um nome em um mapa antigo de trilhas. Na verdade, a maior parte do trabalho de campo no inverno fora suspensa por causa do clima. Mas por algum motivo, essa base específica ainda precisava de alguém no local. Várias câmeras de trilha haviam parado de transmitir e queriam uma presença ali por precaução. Podia ser o tempo, falha na bateria, ou, de forma mais dramática, caçadores furtivos ou invasores. Eu estava sem contrato e o pagamento era razoável. Já havia feito trabalhos parecidos antes, geralmente monótonos. Registrar condições, vigiar equipamentos, verificar níveis de combustível, anotar avistamentos de animais. Pensei que poderia ler um pouco, escrever ou simplesmente refletir em paz. Me levaram de avião até Asheville. Depois mais 5 horas de carro por curvas sinuosas nas montanhas. Quanto mais avançávamos, mais a estrada ficava mal limpa.
Até que, por fim, trocamos para um Snowcat nos últimos quilômetros. Aquela parte final parecia entrar em outro mundo, sem marcas de pneus, sem pegadas, só árvores e um branco profundo. A cabana em si era simples. Um cômodo só, piso de madeira rangente, um aquecedor a propano que mais ronitava do que aquecia, e um gerador nos fundos que funcionava se você o tratasse bem. Eles me forneceram propano e combustível para 2 semanas, além de um rádio portátil, sem internet, sem sinal de celular. Alguém entraria em contato pelo rádio a cada 3 dias para verificar. Fora isso, eu ficava sozinho. A primeira noite foi tranquila. Desempacotei, testei o aquecedor, anotei o tempo de funcionamento do gerador e registrei tudo no caderninho que deixaram. Acendi uma fogueira no fogão, a lenha mais por conforto do que por calor. Lembro de ficar ali perto, questionando se havia feito uma escolha esquisita. Tempo demais em solidão pode mexer com a mente. Então, por volta da meia-noite, o chão tremeu. Não como um terremoto forte, mas como se a cabana inteira inclinasse para um lado por um instante. Um solavanco estranho e único, como se alguém tivesse encostado o peso todo na parede e depois soltado. Fiquei paralisado. Esperei. Nada. Levantei-me, olhei para fora. Tudo imóvel. Neve intocada. Árvores como estátuas. Aquele silêncio que zumbe nos ouvidos depois de um tempo. Era como se o meu corpo estivesse a tentar preencher o vazio com um ruído branco interno qualquer. Convenci-me de que não era nada. Uma cabana velha. Podia ser a madeira a assentar ou talvez uma brisa que eu não senti. Mas havia algo de errado nisso. Não era o som em si. Era a forma como o senti. Como se tivesse começado por baixo de mim e subido pelas paredes. Na segunda noite, apaguei apenas a lanterna quando aconteceu de novo. Desta vez, mais forte. Todo o lugar abanou para a frente com força suficiente para derrubar uma panela da parede. Ela rolou pelo chão e eu quase derrubei a lanterna ao esticá-la para a apanhar. O tremor veio num padrão, primeiro para a esquerda, depois um empurrão forte para a direita, e em seguida uma inclinação estranha para a frente, como se algo estivesse a testar a estrutura ou a aprendê-la. Saí para fora com a lanterna elétrica, dei uma volta lenta à volta da cabana. Nem uma única pegada na neve. Sem ramos caídos, sem movimento, nem mesmo rastros de coelhos. Parecia que nada tocara na terra há dias. Na terceira noite, nem me dei ao trabalho de tentar dormir. Fiquei sentado no chão com as botas calçadas, as luvas postas, o machado deitado sobre os joelhos. O fogo crepitava, baixo e suave, só o suficiente para não se apagar. Eu estava imóvel, a escutar. Quando voltou a acontecer, não parecia um tremor. Era uma pressão. Todas as paredes, todas as vigas pareciam comprimir-se ao mesmo tempo por um instante. Não de forma violenta, só o bastante para me deixar a espinha tesa e a garganta fechada, como se estivesse debaixo de água. Senti-o nos dentes, nas costelas. Corri para a porta da frente e entrei na neve, meio à espera de apanhar alguém ou algo no flagra. Mas o claro estava quieto. As árvores do outro lado da estrada não se mexeram, mas uma delas, só uma, estava inclinada num ângulo diferente. Eu olhara tanto para aquela linha de árvores que sabia que não estava assim antes. Aproximei-me dela. À volta da base, a neve estava revirada. Não pegadas, só amassada e comprimida,
como se algo pesado se tivesse agachado ali ou arrastado o seu peso por cima. Uma confusão larga de neve compactada, irregular e errada. Foi a primeira vez que senti um palpitar real de pânico no peito. Não um pânico de medo, como se o corpo soubesse antes da mente. No quarto dia, perguntei pelo rádio se alguém já tinha reportado vibrações estranhas ou tremores na estação. A voz do outro lado parou. Depois, outra voz entrou. Mais baixa, mais lenta. Sem apresentações. Ele disse: "Não abras a porta outra vez se acontecer. Espera que passe." E foi tudo. Estática. Estática. Chamei de novo. Nada. A quinta noite foi a pior. Começou mais cedo do que o habitual. Por volta das 9, folheava um velho guia de campo que alguém deixara para trás. Árvores dos Apalaches ou algo assim, quando a cabana toda se inclinou. Não de forma sutil. Desta vez, violento, quase perdi o equilíbrio. Uma panela de metal escorregou da prateleira e amolgou o chão de madeira. Fui à janela. Algo estava de pé entre as árvores. Não perto, só o suficiente para eu distinguir a silhueta. A luz da lanterna dificultava ver com clareza, mas dava para perceber que não era uma pessoa. Estava curvado, para frente, como se a espinha já não o sustentasse ereto. As costas arqueadas numa curva longa, demasiado longa, e os braços pendurados demasiado baixos, ombros estreitos, sem casaco, sem movimento. Ficou ali parado, enquanto a cabana se mexeu mais uma vez, e depois parou. Apaguei a lanterna com mãos trêmulas. Quando voltei a olhar, tinha desaparecido. Fiquei acordado a noite toda, com o machado no colo e o fogo baixo. Toda vez que os troncos estalavam, eu sobressaltava-me. Não dormi um minuto. No sexto dia, o rádio não funcionava. Sem sinal, sem tom, sem estática, nada. Verifiquei os cabos. Desconectei e reconectei. Tudo parecia bem. Simplesmente não transmitia. Nem sequer fazia barulho. Naquela noite, não houve tremores. Em vez disso, algo bateu uma vez na parede de trás. Não alto, só um toque deliberado. Do tipo que fazes quando queres chamar a atenção de alguém sem o assustar. Depois bateu de novo na porta da frente. O mesmo. Um toque. Não me mexi. Não falei. Nem respirei alto demais. Deu a volta à cabana. Um toque por parede, como se estivesse a contar. Fiquei imóvel, congelado, enquanto ouvia o suave estalar da neve entre cada batida. Por volta das 3 horas da manhã, começou a nevar outra vez. Forte desta vez. Em 1 hora, as janelas estavam embaciadas e a neve acumulara-se contra a porta. Fiquei dentro, sem mais batidas. Na manhã do 7º dia, saí só o tempo suficiente para me aliviar. Neve até aos joelhos. Ar parado. Mas o bosque parecia estranho. Várias árvores tinham a casca arrancada, linhas verticais limpas da altura da cabeça até a base. Não riscos de animais, demasiado limpos, demasiado intencionais. Cada uma tinha depressões profundas na neve ao lado, como se algo se tivesse agachado ali e ficado perfeitamente imóvel durante muito tempo. Voltei para dentro e não pus o pé fora o resto do dia. Na manhã seguinte, ouvi o Snowcat. Não estavam à espera para mais 3 dias, mas não ia questionar. Peguei a mochila, joguei-a ao ombro, fechei a porta da cabana por puro costume e subi a encosta para alcançá-los. O condutor apenas acenou com a cabeça, sem trocas de palavras. Eu entrei no carro. Não dissemos nada. Depois daquela vez, jamais retornei. Nem pus os olhos em fotos daquelas redondezas novamente.